Hellboy, o garoto do inferno, o vermelhão, é um dos demônios mais queridos e amados dos quadrinhos e sem dúvida o mais carismático de todos. Com histórias trazendo aventura, heroísmo, terror, suspense e muito bom humor. Misturando mitologia, ocultismo e vários outros temas, se tornou um dos mais bem-sucedidos personagens de HQs. Mas antes de ir para a história, se inscreve no canal e já deixa seu like nesse vídeo para ajudar na divulgação. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. Hellboy é um personagem criado por Mike Mignola e publicado pela Dark Horse. Mike Mignola já tinha desenhado algumas histórias para DC na década de 80, sendo a mais famosa Odisseia Cósmica, e com isso começou a ganhar fama no universo dos quadrinhos. Durante eventos de HQs pelo mundo, ele fazia um sketch de um personagem demoníaco chamado apenas de Hellboy. A partir dessa figura, ele fez um protótipo do Hellboy na revista Dime Press número 4 de março de 1993, mas ainda não era a versão final. Mike Mignola ofereceu a sua criação para DC, mas a editora não teve interesse e não via potencial no personagem. Foi então que ele partiu para Dark Horse, que inclusive oferecia que o criador continuasse com os direitos da sua criação. A Dark Horse ofereceu distribuir as histórias do personagem na Comic Con daquele ano e na revista San Diego Comic Con Comics número 2 de agosto de 1993 foi quando o Hellboy realmente surgiu como é conhecido hoje. Mignola pediu ajuda e aconselhamento nas primeiras histórias para o roteirista John Byrne, que deu o caminho inicial e tornou o Hellboy no querido personagem que ele é até hoje. Seu verdadeiro nome é Anung-Un-Rama e é filho de uma bruxa com um demônio. Nasceu em 5 de outubro de 1617, quando sua mãe estava no leito de morte. O nome dela era Sarah Hughes, uma bruxa que ganhou habilidades de um demônio chamado Azael, um dos duques do inferno. Em seu leito de morte, Sarah se arrependeu dos seus pecados e antes de escapar de ir para o inferno, Azael a incinerou e com isso recuperou seu filho recém-nascido. Azael cortou a mão do bebê e trocou por um tipo de manopla chamada a mão direita da perdição. Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas perdiam a guerra. Foi quando o monge louco nazista Grigori Rasputin fez uma invocação na tentativa de trazer o apocalipse na Terra. Nesse momento surgiu uma bola de fogo dos céus que caiu numa igreja na Escócia. Soldados americanos partiram para investigar o ocorrido e encontraram uma pequena criatura demoníaca. Os nazistas tentaram invocar o fim do mundo, mas foram os americanos que encontraram a sua invocação e deixaram aos cuidados do professor Trevor Brun Bruttenholm. O professor Brun cuidou daquela criatura como se fosse um filho e o batizou de Hellboy. O Hellboy cresceu rápido na Terra, escondido do mundo pelo governo dos Estados Unidos, junto de um grupo especial chamado BPDP, o Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal, que cuidava de casos sobrenaturais e paranormais como possessão, assombração, exorcismo, encantamentos, amuletos mágicos e artefatos sagrados. Foi aonde o Hellboy acabou entrando oficialmente nesse grupo em 1952 e se desenvolveu como um investigador paranormal, inclusive chegando a ser considerado o maior investigador paranormal do mundo e ganhando o status de humano honorário. Uma criatura que foi invocada para trazer o fim do mundo acabou dedicando a sua vida contra as forças do mal. Hellboy foi criado com bondade pelo professor Brun, que se tornou uma figura paterna para ele. E quando o professor descobriu que tinha câncer, contou a origem do Hellboy para ele. Isso trouxe um grande conflito sobre o que ele estava destinado a ser e o que ele realmente achava que era certo. Hellboy, apesar de ser um demônio, é uma figura bondosa, mesmo que sua aparência seja amedrontadora. Tem mais de 2 metros de altura, mais de 180 quilos, olhos amarelos,
cabelos pretos, pele toda vermelha, cauda, cascos e chifre, que inclusive ele mesmo corta quando crescem para tentar amenizar a sua aparência demoníaca. Apesar de ter desenvolvido seu corpo rapidamente, ele tem um envelhecimento desacelerado. Por isso, sua mente é a de um jovem de 20 anos praticamente, sendo bem explosivo, impulsivo e cheio de piadinhas. A mão que foi implantada no braço direito pelo seu pai demônio é a mão direita da perdição. Praticamente indestrutível, bem maior que a sua outra mão e que o resto do seu corpo proporcionalmente. É extremamente poderosa e o Hellboy a usa como método de ataques brutos e de forma de defesa. A mão tem mostrado capacidades místicas e é dita como a chave pro Armagedon. Ela pertenceu a um dos grandes espíritos que criaram todas as coisas na Terra, e foi a mesma mão que criou Ogdru-Jahad, os 7 deuses do caos, que foram aprisionados numa prisão extradimensional, e a mão seria a chave para sua libertação. Essa chave foi o que Grigori Rasputin pretendia invocar, e por consequência, foi por isso que o Hellboy também veio junto nessa invocação. Os poderes da Mão da Perdição ainda não são totalmente conhecidos, mas sabe-se que é extremamente poderosa. E inclusive se tornou um dos ícones e marca registrada do personagem. As habilidades do Hellboy vêm da sua natureza demoníaca. Tem força física elevada, sentidos aguçados, resistência sobre-humana e um fator de cura que faz com que se recupere de ferimentos extremos numa velocidade incrível. Tem envelhecimento diferente dos humanos, tanto que cresceu muito rápido fisicamente, mas mantém a mesma forma por vários anos. Entende línguas antigas e místicas, além de um amplo conhecimento sobrenatural. Além de tudo isso, usa vários itens que o ajudam em combate, como relíquias místicas e sagradas, granadas de mão, espadas, lanças, mas o que ele mais gosta de usar é a sua arma gigantesca, batizada de Samaritano, usando a sua mão esquerda para atirar, já que o tamanho da sua mão direita da perdição não permite. Então ele usa o punho direito para ataques físicos. O Hellboy não tem muito treinamento em combate, mas compensa pela força bruta, improvisação em batalha e experiência como investigador paranormal. Nas suas histórias encontra algumas divindades menores, criaturas mitológicas, monstros, seres do folclore, entre outros temas como ocultismo e obscuro, principalmente baseado nas histórias de Lovecraft. Quando criado, a ideia era que o Hellboy participasse de um grupo de personagens, mas o Mike Mignola tinha muitas dificuldades em criar o roteiro para uma equipe e principalmente o nome dos personagens. Então ele decidiu abandonar essa ideia e focar só nas histórias do Hellboy. Mas parte dessa ideia foi usada mais tarde quando foi introduzido o grupo de seres com habilidades únicas do BPDP para trabalhar ao lado do Hellboy. Uma curiosidade é que a mãe do Hellboy era uma das descendentes do rei Arthur, então na teoria isso faz do Hellboy um legítimo herdeiro ao trono e poderia ser o rei da Inglaterra. Os quadrinhos do Hellboy vêm sendo lançados no Brasil pela Mitos, que é facilmente encontrado atualmente pela internet. Inclusive eu vou deixar o link na descrição para a compra de alguns materiais. Quando lançado pela primeira vez, tinha uma cronologia confusa, mas agora os encadernados vêm indicando os volumes e sequência de leitura, o que facilitou bastante. Mas novas histórias ainda são feitas pelo Mike Mignola de forma bem lenta, mas ainda são produzidas. Além dos quadrinhos, Hellboy já teve algumas animações como Sword of Storms e Blood and Iron. Ganhou jogos para PlayStation, PlayStation 3, Xbox 360, PSP e PC, além de ter uma participação como personagem jogável no jogo Injustice 2. Mas essa não é a primeira vez que o Hellboy participa de um crossover com os personagens da DC. Já teve algumas histórias em parceria nos quadrinhos com Starman e com o próprio Batman. O personagem ganhou bastante destaque com o grande público quando teve a sua primeira adaptação cinematográfica em 2004,
Um filme dirigido por Guillermo del Toro, que foi muito bem recebido, ganhando vários elogios da crítica e do público, tratando muito bem o personagem e as suas histórias, tanto que ganhou uma sequência em 2008. O terceiro filme nunca veio, mas atualmente foi anunciada uma nova franquia do Hellboy, com novos atores, novas histórias e novas dinâmicas. Algumas imagens já foram divulgadas e aparenta manter o tom dos quadrinhos e ser bastante fiel ao personagem. Então parece que vai ser uma ótima adaptação, e além disso, com certeza a gente espera que ainda venham muitos outros materiais do nosso demônio favorito. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, e o Nerd All Stars agora é parceiro da Amazon, então sempre que você quiser encontrar um quadrinho para comprar, entra pelo link que eu vou deixar na descrição dos vídeos. Desse jeito você vai acabar ajudando no crescimento do canal e encontrando materiais com desconto. Se você quiser apoiar o canal ou mandar alguma coisa pra cá, o link pro Padrim e o número da caixa postal vão estar aqui na descrição. Me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.